Muito boa noite, arranca mais o Universo Porto da bancada, à terça-feira, como é habitual, com os comentários de Francisco J. Marques. Boa noite, Francisco. Boa noite. E também de Pedro Bragança. Boa noite, Pedro. Bem-vindos ao programa. Francisco, começo por ti. Acabou mais uma jornada e o jogo do Benfica em casa com o Vitória de Setúbal está envolto em alguma polémica. O Benfica acusa o árbitro de mentir no relatório relativo a uma moeda arremessada para o campo do Estádio. Pois, já aqui falamos noutras semanas da caça que o Benfica abriu à arbitragem. Este ano começou logo no início do campeonato, nas primeiras jornadas, e desta vez o Benfica lança uma acusação sem precedentes, que nunca se tinha visto no futebol português, de que o árbitro Tiago Martins terá mentido na elaboração do relatório. A primeira surpresa é como é que é possível saber-se tão rapidamente. Portanto, o jogo foi sábado e logo domingo já havia notícias do Benfica a queixar-se da suposta mentira do árbitro Tiago Martins na redação do relatório do jogo. Não há memória de uma coisa assim no futebol português. Parte-se do princípio, nem outra coisa, nem de outra maneira pode ser, que os árbitros, quando escrevem relatórios, escrevem a verdade. Não é sequer admissível que se acrescentem factos. Quando muito nós podemos admitir que possam omitir factos, ou porque não viram, por qualquer coisa. Há coisas que podem acontecer e que podem não constar do relatório. Agora, coisas que não aconteceram constar do relatório é impossível. E toda a gente aceita que não acontece isso. Toda a gente aceita como verdadeiros os relatórios do árbitro. Nem há outra forma de ser, porque senão não podem ser árbitros. Se as pessoas ficcionam os relatórios, não podem ser árbitros, não têm qualidades para desempenhar a função. E o Benfica agora cria este anátema num árbitro ainda jovem, que já é internacional, que com certeza comete erros como todos. Agora, nunca se viu uma coisa destas. Portanto, isto é a perseguição à arbitragem, tal como aconteceu nos outros anos. Tem duas vertentes. Uma é apontar a mira a alguns árbitros, a alguns alvos, árbitros que o Benfica não quer que os arbitrem, e criar a ficção de que o Futebol Clube Porto é sistematicamente beneficiado, para depois, quando chega à parte final do campeonato, poder acontecer o regabof que aconteceu, por exemplo, na última época, e parece que não aconteceu nada e está tudo na paz do senhor. Estamos perante uma espécie de chantagem perante os árbitros, os órgãos de arbitragem, o Conselho de Arbitragem, e não acontece nada. Ninguém parece preocupar-se muito com isto. E parece que o Benfica está a fazer esta chantagem ao mundo da arbitragem, com certeza, na esperança no regresso de alguns padres ou alguma coisa assim. Não sabemos muito bem, mas é bastante preocupante. Pedro, boa noite. Aqui a tua opinião também sobre esta acusação do Benfica ao árbitro de mentir no relatório. Pois, eu sobre quer a questão que supostamente o árbitro refere no tal relatório, que eu não conheço, e não tenho grande coisa a dizer, porque há de ser uma coisa esclarecida no âmbito disciplinar, não é? E essas coisas têm os seus procedimentos próprios. Aqui o que me suscita uma enorme perplexidade é como é que o Benfica tem acesso ao relatório de um árbitro que, por natureza, é uma coisa confidencial, até os factos, não é o relatório como um todo, mas serem vertidos para as deliberações do Conselho de Disciplina. Como é que logo no sábado ou logo no domingo o Benfica demonstra que tem acesso a este relatório? E isto não é inédito, porque se puxarmos um pouco pela memória, lembramos-nos dos tempos em que Paulo Gonçalves, naquele tempo em que Paulo Gonçalves ainda tinha alguma coisa a ver com o Benfica, não sei se tinha ou se não tinha. Já não tinha nada a ver com o Benfica. Lembramos-nos dos tempos em que Paulo Gonçalves ia para a BTV ler relatórios de árbitros.
que lhe faziam chegar, não é? Podemos então também recuperar um desses momentos de fevereiro de 2017, quando o Paulo Gonçalves, então, como disse o Pedro Bragança, em direto na BTV, leu o relatório de um árbitro. O árbitro Rui Oliveira escreveu ipsis verbis e fizeram-me chegar esta semana o relatório do Setúbal Sporting, também da Taça da Liga. Pedro, eu Fizeram-lhe o chegar, exemplo não é? de que falavas. Fizeram-lhe chegar. Eu acho e abro aqui um parênteses para falar um pouco sobre este vídeo, eu acho este vídeo excepcional, este clipe de Paulo Gonçalves a revelar o relatório de um árbitro, porque Paulo Gonçalves não só mostrava ao Conselho de Administração da SAD do Benfica, como a todos os benfiquistas, que tinha já as suas toupeiras a trabalhar aqui, ali e acolá, e a verter para ele informação de natureza confidencial, privada, e que era privilegiada porque o Benfica era uma parte interessada. Portanto, sobre o conhecimento ou não, que foi um assunto muito discutido no processo, só é toupeira e depois, do Conselho de Administração do Benfica, designadamente do seu Presidente, relativamente ao que Paulo Gonçalves fazia ou não, esta imagem de Paulo Gonçalves é absolutamente conclusiva, porque não era só o Conselho de Administração que sabia, era todos os benfiquistas, ou pelo menos aqueles que são subscritores mas o do Conselho canal de do clube. Administração não vê a BTV, não vê a portanto BTV. estava inocentado à partida, porque não vê a BTV. Portanto, isto devia incluir-se naquelas coisas a que Luís Filipe Vieira chamava há uma semana que Paulo Gonçalves fazia e ninguém sabia, não é? Mas que se sabia que ele fazia. E isto leva-me, voltando ao tema, a uma outra conclusão. É que, se aparentemente há coisas que mudaram muito desde a revelação dos e-mails, designadamente, no fundo, desde o conhecimento de todos os factos que estão por trás do enorme escândalo. Só para recordarmos que é 3 ou 4 meses depois desta revelação também do Paulo Gonçalves e de lhe terem feito chegar o relatório de um árbitro. Pois, é que todas as mudanças que houve são... eu falo de quê? Quer dizer, houve de facto muitas mudanças depois da revelação dos e-mails. Pedro Guerra era diretor da BTV, era diretor adjunto, ou era de conteúdos da BTV, deixou de ser. O Carlos Janela era especialista em assuntos económicos do futebol, não sei como é que se chama isso, da Antena 1, nunca mais por lá apareceu. Agora trabalha só em back-office e continua a fazer... Era comentador da CMTV, não é comentador da evangelização dos cartilheiros. O árbitro dotado, o Miguel Lucas Pires, deixou de ser árbitro dotado. Horácio Periquito, que era dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol, deixou os órgãos... Portanto, e os e-mails eram forjados, que faria se não fossem. Portanto, se com e-mails forjados já aconteceu isto tudo, que faria se não fossem. Mas aquilo onde eu queria chegar é, muitas destas mudanças, ou o total, é aparente. Portanto, no essencial, as toupeiras continuam lá, os relatórios de árbitros continuam a chegar antecipadamente ao Benfica. E esta informação privilegiada conta, e conta muito, porque é isso que permite ao Benfica, já no domingo, estar a exercer uma chantagem sobre o árbitro, quando, enfim, publicamente, ela só seria legítima, entre aspas, porque eu acho que continuaria a não ser legítima, só poderia acontecer se as coisas funcionassem normalmente, a partir do momento que tivesse conhecimento, como todos os restantes competidores, dessa informação. Portanto, aquilo que é visível deste comportamento, e é isso que eu queria destacar, é que, no essencial, as coisas continuam na mesma. O Benfica continua a ter as suas toupeiras a trabalhar e continua a ter acesso privilegiado a material que não deveria. E Pedro, ontem também no Universo Porto, o nosso especialista em arbitragem, Carlos Duarte, falava do silêncio de Luciano Gonçalves para já, até este momento, em relação a este caso da moeda. Pois é, porque essa é uma questão muito importante. A APAF é supostamente uma espécie de sindicato de árbitros. É uma associação profissional, ou uma associação de defesa de classe. Portanto, já ouvimos Luciano Gonçalves a falar de tanta coisa até que não tinha diretamente a ver com arbitragem, e a vir a público a pronunciar-se sobre tudo e mais alguma coisa, sobre o clima, sobre isto, sobre aquilo, sobre o que se diz, sobre o que não se diz. E quando temos aqui uma matéria que afeta diretamente um árbitro de futebol associado da APAF, aí o presidente da APAF mantém-se num silêncio
que é um silêncio também, do meu ponto de vista, bastante revelador sobre o viés com que o Sr. Luciano Gonçalves, é assim, não é? Exerce essa sua função. Portanto, é obviamente de estranhar e muito que a APAF, que tantas vezes vem a público manifestar-se por isto e por aquilo, quando tem uma questão que entra diretamente no âmbito das suas funções, das suas competências, aí não diz rigorosamente nada. Francisco, qual é a tua opinião sobre este silêncio da APAF? Já aqui muitas vezes comentamos tantas entidades, tantas instituições do futebol português que estão capturadas pelo Benfica. Acho que a partir de hoje ou destes últimos dias não deixa de haver a qualquer pequena dúvida sobre a ligação umbilical entre o Sr. Luciano Gonçalves e o Benfica. Ele só pode apresentar a demissão porque não está a representar os árbitros. Definitivamente não está a fazer a defesa dos árbitros. Desde o início deste campeonato que o Benfica iniciou a caça aos árbitros. Tem sido todas as semanas. E o Sr. Luciano Gonçalves ainda deve estar de férias. Porque não se lhe ouve um pio. Quando algum clube diz o que quer que seja, faz a mais pequena crítica à arbitragem, o Sr. Luciano Gonçalves aparece indignado a dizer que não pode ser, é preciso mudar este clima, lá estão estas coisas, é todos os anos a mesma coisa. Quando é o Benfica? Terreno livre. Mas isto tem um passado, e todos nós recordamos, porque foi profusamente noticiado no país, que o Sr. Luciano Gonçalves também andava a pedir favores ao Benfica. Portanto, isto é o chamado toma lá dá cá. Definitivamente o Sr. Luciano Gonçalves não pode surgir como representante dos árbitros, não defende os árbitros, defende os interesses do Benfica. O que é um grande privilégio para o Benfica, visto ele ser presidente da APAF. Muito bem, e porque estamos a falar de arbitragens, vamos também ouvir este adepto do Benfica no final deste encontro referido entre Benfica e Vitória Futebol Clube. O Vieira não pode pôr este gajo aqui a apitar no Estádio da Luz, acabou. O Tiago Martins não é bem-vindo no Estádio da Luz. Satisfeito? Pedro, a tua opinião sobre as palavras deste adepto? Acho que tem piada, obviamente que isto é uma piada, não vincula o clube que o adepto diz ou deixa de dizer, mas ao mesmo tempo é um bocado revelador da consciência que já está mais ou menos interiorizada de que o Vieira, como o próprio adepto diz, põe e dispõe da arbitragem e, portanto, é uma espécie de expectativa defraudada e, aliás, não é a primeira vez que vamos ver aqui alguém do Benfica com uma expectativa defraudada este fim de semana, portanto, esse discurso revela essa expectativa defraudada em relação ao Vieira, como diz o adepto, que não põe o árbitro certo ou não põe o árbitro, pelo menos, que este adepto queria. Francisco, adeptos do Benfica a criticarem o Luís Filipe Vieira pelos árbitros que escolhe. Isto é a versão pimba, digamos assim, do Adão Mendes. Daquelas célebres conclusões do Adão Mendes sobre quem é que mandava, quem é que era o primeiro-ministro, etc, etc. Isto é uma versão pimba. Portanto, está incutido no espírito dos adeptos do Benfica que o Benfica, de facto, tem um presidente que põe e dispõe dos árbitros, se calhar também acham natural que o Sr. Luciano Gonçalves só fala com os outros clubes, etc, etc, etc. É tudo farinha do mesmo saco. Ora, e ao intervalo deste Benfica Vitória Futebol Clube, João Rodrigues, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pronunciou-se sobre o jogo a que estava a assistir. João Rodrigues, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, adepto hoje em dia fervoroso do Benfica, que não gostou especialmente desta primeira parte, nomeadamente do posicionamento do Vitória de Setúbal. Não, eu diria até mais, há equipes realmente que não merecem estar na Primeira Liga. Por variedíssimas razões, e esta por muitas razões, mas mais esta, é que de facto não vem aqui jogar futebol. Nem deixa, nem joga. Mas estamos realmente num jogo que é dos 6 jogos que acaba por tirar realmente a beleza ao espetáculo e o adepto a correr ao espetáculo, porque isto é uma monotonia e não tem explicação. O Setúbal está a jogar de autocarro? Não, é mais que autocarro isto, você está a ver o jogo como eu, e é por isso que eu lhe digo, por todas as razões, este clube não pode estar na primeira divisão.
Pedro, João Rodrigues, antigo Presidente da Federação, a criticar aqui o Vitória Futebol Clube. E agora, fervoroso adepto do Benfica. Sim. Recente, percebe-se, não é? Até aí sempre. Outro que nunca teve independente. nada a ver com o Benfica. João Rodrigues é. Eu acho absolutamente extraordinário estas declarações de um indivíduo que foi presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Quer dizer, se não tivesse sido, continuavam a ser extraordinários, mas tendo sido, são ainda mais extraordinárias, porque basicamente a lógica deste senhor é que o Vitória não merece estar a jogar na Primeira Liga porque não facilita a vida ao Benfica. Porque o Benfica não consegue jogar contra o Vitória. Não é por nem sequer refere perda de tempo, ou antijogo, ou estar a lesionar os jogadores do Benfica, coisa que recentemente, nas nossas competições, não é bem recentemente, mas de que recentemente se tem falado bastante, não é nada disso que estamos a falar, é porque não deixa o Benfica fazer o seu jogo. E isso é, como eu dizia, extraordinário. Depois a condescendência com que se refere a um clube que supostamente é adversário, falando dele como se fosse uma espécie de sua extensão, ou de extensão do Benfica, é também genial, e de facto, associando isto àquelas palavras já com 2 anos, ou mais de 2 anos, do presidente do Vitória de Setúbal, de que o Benfica era o abono de família deles, isto tudo junto dá uma coisa muito esquisita. Mas é também mais um homem defraudado nas suas expectativas, porque é um homem que é o Estrela da Luz e que achava que ia ver o Benfica a golear e o Vitória a não fazer nada contra isso, e afinal chega ali, está ali ao intervalo e vê afinal o Vitória a dar luta e a comportar-se como uma equipa adversária, coisa que ele não esperaria. Depois acaba por ser irónico, porque quem leva depois ainda um amarelo por perda de tempo é o guarda-redes do Benfica, não é? Portanto, e o Benfica foi multado hoje pelo Conselho de Disciplina porque os apanha-bolas depois do 1-0 perderam tempo. Afinal, o Sr. Rodrigues parece estar ali um bocadinho equivocado. Mas, Força, Francisco. mas também é importante salientar a lucidez no início das suas declarações. Porque ele diz por variedíssimas razões há equipas que não merecem jogar na Primeira Liga. E isso é exatamente verdade. É exatamente assim, aliás, é isso que nós neste programa temos há tanto tempo denunciado. Por variedíssimas razões, há equipas que não deviam jogar na Primeira Liga, designadamente as equipas que fazem batota. E nós sabemos bem a quem é que referimos. Não sei se o Dr. João Rodrigues se estaria a referir à mesma equipa. Depois, em relação ao Dr. João Rodrigues considerar que o Setúbal não pode fazer aquilo, não pode impedir o Benfica de passear no campo e golear, como parece ser o desígnio do Benfica para os benfiquistas, tem que se queixar ao Benfica. Porque o Setúbal só está na Primeira Liga, porque o Benfica financiou através da compra do Cádiz e outros no passado, coisas muito estranhas e muito esquisitas que merecem ser investigadas, porque por variedíssimas razões há equipas que não merecem jogar na Primeira Liga, merecem ser investigadas a fundo, e é o Benfica que tem financiado o Vitória de Setúbal. E agora é quem diga que quem de facto decide as coisas no Benfica é um tal Paulo Gonçalves, no Setúbal, é um tal Paulo Gonçalves que não tem nada a ver com o Benfica. Portanto, aqui parece também haver alguma confusão por parte do Dr. João Rodrigues. Muito bem, seguimos em frente neste programa para falar da Assembleia Geral do Benfica. Ora, Pedro, a Assembleia Geral do Benfica este fim de semana é marcada por alguma polémica. Pois, sim, a Assembleia Geral do Benfica, a Assembleia Geral é um órgão do clube e os clubes todos têm os seus órgãos e portanto, não é o interesse, nunca será imiscuirmos na vida interna de outro clube ou naquilo que não nos diz respeito. Mas há aqui temas que ainda assim são relevantes e que devem ser sublinhados naquilo que
que nos interessa a nós enquanto clube rival e enquanto também sujeitos que estão na sociedade e interessados e a observar fenómenos como o que se passou este fim de semana. Quem viu o programa na última semana, bom, se calhar eu ia dizer recordar-se-á, e se calhar não é verdade, porque quando o nosso amigo Tiago Marques estava aí nessa cadeira, me lembrou que me avisou que o meu microfone estava não estava a funcionar no início do programa. Eu estava a tentar dizer, ainda sobre a entrevista de Luís Filipe Vieira à TVI, que dava a sensação de que aquilo estava com muitos problemas internos, ou seja, se calhar o Francisco recorda-se porque estava aqui e aqui o microfone não é necessário para nos ouvirmos, mas que parecia que muito daquilo que o Luís Filipe Vieira estava a dizer na entrevista eram mensagens internas para José Muniz, para este, para aquele, e que havia ali uma espécie de preparação de que estava ali alguma coisa para vir. E, curiosamente, não sei se foi no dia a seguir ou pouco tempo a seguir, surgiram aquelas faixas, aquela contestação, umas pichagens também, coisas que acontecem em todos os clubes, em todos os grandes clubes populares. No Futebol Clube do Porto também aconteceram. Há umas que são noticiadas, outras que nem tanto. Normalmente a variação é essa, mas que acontece em todo lado. E percebeu-se que havia ali um clima de deteriorar-se e que podia acontecer alguma coisa mais tarde ou mais cedo. E acabou por acontecer na Assembleia Geral aquilo que já toda a gente sabe. Luís Filipe Vieira agrediu um adepto, agarrou-se ao pescoço de um adepto. Há muitas variações na forma como isto é dito. Há quem diga também que foi o pescoço do adepto que agarrou a mão ou que foi contra a mão de Luís Filipe Vieira, não sei. Mas, no fundo, é apenas um comportamento que vem confirmar uma definição de personalidade do presidente do Benfica que se comporta como um xerife no faroeste e que, no fundo, tomou conta do clube. É uma plataforma de gestão e de manobra dos seus próprios interesses pessoais, económicos e não só. E, portanto, é uma pessoa que neste momento se assume como dona de clube. E há benfiquistas também, porque há benfiquistas que contestam, atentos a esses nomes e que, no fundo, foram avisar para isso, e Luís Filipe Vieira não essa ética. Mas depois de tudo isto que aconteceu, que, do meu ponto de vista, e acho eu do ponto de vista de qualquer pessoa que esteja atenta a estas coisas, é uma coisa muito grave. Eu não imagino o que seria, por exemplo, o presidente de uma outra associação de grande dimensão, que não ligada ao futebol, por exemplo, o Montepio, que é uma associação muito grande. Não imagino o que é que seria numa Assembleia Geral de Montepio, por exemplo, ou de outra associação dessa dimensão, o presidente agredir ou tentar agredir um associado. Mas aquilo que nós assistimos imediatamente a seguir a estes factos de enorme gravidade, porque o Benfica é um clube muito grande na sua dimensão, no número de adeptos, também nos sócios, isso nunca foi sequer contestado e é uma evidência para todos. Portanto, como é que numa organização que é uma das maiores organizações populares que há em Portugal acontece uma coisa desta gravidade e a seguir praticamente ninguém fala disto. Os jornais no dia a seguir aparecem logo com umas desculpas, que foi só uma reação a um insulto, como se isso fosse forma de legitimar, quer dizer, primeiro como se um insulto justificasse uma agressão e depois como se a agressão fosse uma legitimação contra um insulto. Os noticiários... O que é que estava a fazer a sócia àquela hora? Exatamente. É, no fundo, disso que se trata. Os noticiários passaram isto en passant no final de não sei quantos minutos, aos 40 e tal minutos, e no fundo aquilo foi tratado como mais uma polémica da bola que não interessa para nada. Pois isto interessa justamente por aquilo que eu estava a dizer. Sendo o Benfica uma organização popular de grande dimensão no seu número de associados, no seu número de adeptos, obviamente que se é uma grande instituição em número de associados e número de adeptos, quando é para passarem horas e horas de Luís Filipe Vieira em Cabo Verde e outras coisas de natureza mais propagandista, também tem de ser na hora de escrutinar aquilo que se passa e na deterioração também da qualidade democrática e do funcionamento democrático do clube. Mas, no fundo, este branqueamento que surgiu logo a seguir não é de todas as formas coerente com uma personagem central, porque Luís Filipe Vieira teve este mérito, entre aspas, naturalmente, de reunir em torno de si uma série de personagens que vieram
hora da política, da justiça, das secretas, etc., que são pessoas muito sábias na sua arte, digamos assim. E aquele senhor Luís Bernardo, o famoso Luís está melhor assim, ou está melhor assim, no dia em que José Sócrates anunciou a vinda do FMI, tem obviamente uma experiência de guerra naquilo que se trata de controle de crises políticas e na intervenção direta nos órgãos de comunicação social. Depois nós observamos da parte dos benfiquistas 3 tipos, essencialmente, de reações. Em primeiro lugar, aquilo que são a reação das pessoas sérias, independentes, que, como parece daqueles sócios que foram falar à Assembleia Geral e manifestar de forma designada a sua própria opinião. Depois, em segundo lugar, temos os propagandistas puros. Nós ouvimos Rui Pedro Brás a falar em sinais de vitalidade depois de uma situação daquelas e que o sócio excedeu os limites da crítica, como se a crítica tivesse, por natureza, limites, e depois, como eu disse há pouco, como se isso fosse uma forma de legitimar o que se passou. E depois tivemos um extraordinário texto de Fernando Guerra, hoje no jornal A Bola, que são aqueles que são os vieiristas, mais vieiristas do que o próprio Vieira, que fazem do Benfica, do SLB, uma espécie de SLV, Sport Lisboa e Vieira, e é esse o clube desse tipo de adeptos. Mas depois há um terceiro nível, uma terceira categoria, que eu acho sempre muita piada, que são os manhosos, que são aqueles que dizem, bom, eu condeno aquilo não tem jeito nenhum, o clube não é este o clube, não sei o quê, mas também é preciso ter cuidado com as minorias ruidosas. Eu li isso hoje num diário. E eu sou contra a bandalheira, não quero que isto se transforme também numa bandalheira, ou seja, vão fazendo ali uma gestão para não fechar portas ao mesmo tempo, e são pessoas que, no dia-a-dia, se dedicam ao comentário da vida política, da sociedade, da economia, tudo, mas que depois chegam aqui e fazem esta espécie de jogatana para tentarem passar de fininho no meio destas polémicas e destas coisas que obviamente são altamente condenáveis onde quer que se passem. Ora, e Pedro, por falar em Luís Filipe Vieira, peço também um comentário a este vídeo que podemos ver do presidente do Benfica na partida da equipa encarnada para a Rússia. Podemos então passar a ver esse vídeo enquanto o Pedro o comenta. Aqui, Pedro, Luís Filipe Vieira a ir para o aeroporto e acaba por afastar os jornalistas presentes. Está numa fase de claro descontrole e de devaneio, uma certa alucinação e uma deriva possessiva em relação ao clube e em relação a tudo, não é? Porque, de facto, se há esta cultura e se o próprio Luís Filipe Vieira cultiva essa ideia de que é não só dono do clube, mas também dono de todos os fenómenos que é no entorno do clube, entre os quais parte da comunicação social, é natural que depois se sinta à vontade para fazer isto até em público. Agora, eu também não percebo uma coisa, que é como é que, por exemplo, o Luís Filipe Vieira não é identificado imediatamente depois do que aconteceu, que seria natural, não é? Acho que aquilo se enquadra como um crime de ofensa à integridade física, pode ser alvo de uma queixa, pode ser identificado pela polícia, havendo polícia nos locais. Como é que o Luís Filipe Vieira é tratado de forma excepcional em relação a qualquer outro cidadão que se agredir outro no espaço público, obviamente é imediatamente identificado. Eu não percebo como é que o Luís Filipe Vieira beneficia, ou se calhar até percebo, claro, como é que beneficia desse estado de exceção, mas enfim, é isso. Depois também há uma outra questão, que é quem assistiu. Há muita gente que se mostra agora muito surpreendida com estes factos, como é que isto é possível? O Luís Filipe Vieira, agora de um momento para o outro, parece que viram aqui uma pessoa e parece que não é o mesmo que aqui há uns anos invadiu um estúdio de televisão porque não estava de acordo com o que estava lá a ser dito. É o mesmo ou não é o mesmo? Eu até acho que tem melhorado. Apesar de tudo, não sei. Roubava caminhões. Sim, e era isso, que a certa altura decidiu roubar um caminhão como forma de retaliação num negócio meio obscuro, que blindou os estatutos de forma absolutamente antidemocrática. Há adeptos benfiquistas a dizerem que consideram, e entendidos nessa área, consideram os estatutos do Benfica dos mais antidemocráticos dos clubes de sócios, digamos assim,
da Europa. Se é o mesmo Luís Filipe Vieira que uma vez antecipou as eleições para impedir que a oposição que se candidatasse contra ele, não é? Ou se é o mesmo que qualquer sinal de oposição que exista no clube faz 30 por uma linha para o passar para o lado dele, e às vezes 30 por uma linha, como aliás a Operação Lex diz, pode ultrapassar os limites de criatividade e também os limites da legalidade. Portanto, Mas não compreendo essa complementando também o que surpresa. estavas a dizer, recordar que agressões terroristas no Código Penal, artigo 132, são suscetíveis de revelar especial censurabilidade ou perversidade. E é um crime público, ou seja, o que é que isto significa? É que não é necessário que seja a própria pessoa a queixar-se para que haja uma ação. E só o facto disso ser transmitido num órgão de comunicação social é suficiente para justificar uma ação criminal contra um procedimento contra Luís Filipe Vieira. Portanto, eu acho que é repugnante e, ao mesmo tempo, é simbólico, é elucidativo, é paradigmático do momento que Luís Filipe Vieira vive neste momento e que é alimentado pela sua entourage, aquilo que tem à sua volta. Provavelmente Luís Filipe Vieira vai ser dos primeiros donos de clubes, porque há muitos neste momento na Europa, sem nunca ter chegado a comprar efetivamente o clube. Porque que é, Luís Filipe Vieira é dono do Benfica sem ter comprado, sem ter de desembolsar, Sem ter de pagar. provavelmente ele também não os teria, mas se calhar também pedia emprestado a um banco e o banco emprestava-lhe, ou João Berardo, ou esses negócios que houve no passado, e sem ter, no fundo, de comprar as ações da sociedade esportiva, mas comporta-se como sócio dessa sociedade, como proprietário dessa sociedade esportiva. Ora, e porque falaste também do tratamento noticioso dado a este caso da Assembleia Geral do Benfica, vamos agora analisar algum desse tratamento, começando por ver como é que a RTP analisou as manchetes no domingo, ou seja, 2 dias depois da referida Assembleia Geral. Os desportivos hoje começam pela bola, Sporting QO, Benfica, regresso de Gabriel, abre espaço a novo plano, Porto, Romário Baró arrisca falhar Rio Ave. No jogo Romário falha Rio Ave e Feyenoord, Sporting em carne viva, Benfica, Gabriel tira palco a Tarabt. No Record, Silas para ontem, o técnico é apresentado hoje, assina até ao final da época com mais uma de opção. Tarabt diz que o Benfica mudou como homem. Romário Baró, Porto, só no final de outubro. Ora, isto não é 2 dias depois da Assembleia, é precisamente os jornais no dia antes da Assembleia. Vamos agora ver, então, também a RTP analisar as manchetes do dia a seguir à Assembleia Geral do Benfica. Quanto à bola, o Sporting, Silas apresentado no Sporting com discurso otimista, não temos medo. Revolta de Bruno, titula o Record. E o assunto do Sporting no jogo tem aqui esta citação: o nosso medo é 0, é o de Silas, mas o grande destaque vai para Fábio Silva, que já está na história do Futebol Clube do Porto como titular mais jovem de sempre, mas ainda quer mais. Ora, Francisco, aqui é notória também a diferença de um dia para o outro. Sim, o que nós vimos é muito simples. No dia anterior a ter acontecido aquilo, como todos puderam ver, o jornalista que estava a fazer a leitura das capas dos jornais fazia menção à manchete e a mais 2 ou 3 chamadas de capa de cada jornal. No dia a seguir à Assembleia Geral do Benfica, em que os jornais trazem na capa referência aos acontecimentos da Assembleia Geral, só se faz referência a uma, rapidamente, para não ter que se falar do problema do Benfica. O benfiquistão é isto. O benfiquistão que nós aqui tantas vezes censuramos e denunciamos são estas coisas, são esta enorme encenação em que vivemos quase no final da segunda década do século XXI, em que faz com que não se possa dizer coisas negativas sobre o Benfica. Era aquilo que há pouco o Pedro dizia, quando nos telejornais a notícia apareceu ao minuto 40 e muitos dos telejornais. E este tipo de comportamento é inaceitável e são os próprios adeptos do Benfica que não gostam disto.
são os próprios adeptos do Benfica. Nós já aqui muitas vezes dissemos que as principais vítimas do Luís Filipe Vieira são os benfiquistas. São os benfiquistas que pensam pela sua cabeça, que gostam do clube de forma genuína e que não aceitam este tipo de comportamentos, que não aceitam que se ganha a qualquer preço, que se anda a proceder a uma série de coisas que são muito estranhas e que estão sob investigação e que pronunciam uma série de ilegalidades para ter como fim um objetivo de ganhar. E depois temos as pessoas que alinham com toda esta encenação. E aqui temos um caso da RTP que é recorrente. Isto na RTP é recorrente. É bom dizê-lo e repeti-lo às vezes que for preciso. Na RTP, que é o canal público, é recorrente este tipo de benefício de tentar maquilhar os problemas do Benfica e dramatizar os problemas dos outros clubes. Se uma coisa destas jamais poderia acontecer no Futebol Clube do Porto, porque o Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto sabe se comportar como toda a gente sabe. E toda a gente lhe reconhece isso. Mas se porventura uma coisa destas acontecesse no Futebol Clube do Porto, o que é que não seria? O que é que não seria? Se não seria notícia de abertura no telejornal e se não seria espiolhado e esmiuçado de todas as maneiras e feitios. Mas nós assistimos ontem à noite, o Sr. Pedro Guerra a tentar branquear o que aconteceu. Ora, vamos então recordar esse momento na TV 24. Eu gostava de saber com que base é que tem sido dito desde sexta-feira à noite que o presidente do Benfica agrediu um sócio. É falso. É mentira. Segundo o próprio, o sócio avisado, ele diz e escreve que Luís Filipe Vieira apertou o pescoço. Francisco, as declarações que referias. Estas declarações são apenas e só para tentar branquear o que aconteceu. Porquê é que se sabe que aconteceu? Porque há relatos de testemunhas oculares, há relato do próprio adepto, como estava ali a dizer o jornalista, há o relato do próprio adepto e depois há os relatos de imensos adeptos, sócios do Benfica, que estavam presentes na Assembleia Geral. Portanto, e contra isso, o Pedro Guerra prefere acusar os próprios sócios do Benfica de mentirosos. Para salvar quem? Para salvar Luís Filipe Vieira. Mas os sócios que estavam a assistir à Assembleia Geral têm alguma responsabilidade pelo facto de Luís Filipe Vieira perder a cabeça e resolver agredir um sócio e oferecer porrada a mais não sei quantos, como se vê ali naquelas imagens. Nós até temos também aí um áudio para ouvir o que disse o sócio sobre o Pedro Guerra, porque eu acho que é suficientemente na Assembleia a ouvir esse excerto da declaração do sócio, a falar também precisamente sobre Pedro Guerra. É mais fácil muito ler uma derrota com o Porto em casa do que um pós-jogo de TV com o Pedro Guerra. Francisco, tu a dizer que tolera mais facilmente uma derrota com o Porto em casa do que o pós-jogo com o Pedro Guerra. Olha, isto só mostra porque é difícil tolerar um benfiquista uma derrota com o Porto em casa, como para um portista é difícil tolerar uma derrota com o Benfica. Portanto, nós nisso percebemos facilmente o lado deles. E para tolerar melhor é porque já não tolera de todo o Pedro Guerra. E nós vimos que não é o único. Porquê é que não é o único? Porque este pequeno trecho foi muito aplaudido, como nós acabamos de ouvir. Portanto, foi aplaudido pela Assembleia na sua generalidade. Portanto, nós estamos presentes na seguinte circunstância. O Pedro Guerra perdeu completamente a credibilidade há muito tempo. Os benfiquistas querem ver-se livres do Pedro Guerra. O Pedro Guerra só não perdeu a credibilidade para quem? Para a TVI. Depois temos patetas como o Rui Pedro Brás, que diz que aquilo é o sinal de vitalidade, grande vitalidade que de facto tem o clube. Quem também tem grande vitalidade, ou tinha, era o Daesh, não sei se não lembraram do Daesh, ainda tinha mais vitalidade. E depois temos os que pagam os colégios, é o Benfica que paga o colégio, os casamentos, etc. Portanto, aquilo é uma seita que controla aquilo e que faz o que muito bem lhe apetece. Mas como normalmente acontece neste tipo de coisas, há uma altura em que este tipo de regime cai e acho que é evidente que está próximo ao fim. Muito bem, seguimos em frente para falar de uma notícia
agridoce. A TAP vai reformar alguns aviões. Ora, um desses aviões é um avião querido e histórico para o Futebol Clube do Porto. É o avião que transportou a equipa de José Mourinho em 2004 para Gelsenkirchen para essa vitória por 3-0 sobre o Mónaco. Meus senhores, peço-vos também um comentário a esta notícia que fala, de certa forma, sobre também a história do Futebol Clube do Porto. Sim, transportou para Gelsenkirchen, na verdade para Münster, que é o aeroporto mais próximo. Não é o mais próximo, mas é o que dá mais jeito, não é? Foi o que foi usado. Foi o que foi usado naquela ocasião e trouxe de volta, que isso é, e trouxe a taça, que é o mais que era o mais podemos ir também vendo algumas das fotografias que temos desse avião e também estas fotografias foram gentilmente cedidas pelo comandante José Correia Guedes, que é um comandante de linha aérea, foi um comandante da TAP. Aqui o vemos bastante conhecido, exatamente, está aqui no estádio. Um grande portista também, sócio do Futebol Clube do Porto, e que cedeu estas imagens, foi quem levou e trouxe a nossa equipa nesta altura e cedeu agora estas fotografias para podermos reviver um pouco também essa história. E é também... E quando trouxe isto? E trouxe isto, que é o mais importante, sem dúvida, é uma imagem extraordinária. Trouxe o troféu da Liga dos Campeões, que é um troféu que nesta sua forma, desenhado em 67, existe apenas em Portugal. Em Portugal existe apenas no Museu do Futebol Clube do Porto. Trouxe um dos momentos mais importantes da história do nosso clube, não haja dúvida, e do século XXI é incontornável. E este CSTOD reforma-se justamente hoje, portanto é uma data pertinente para lembrar que até ao dia de hoje aquelas cadeiras onde sentou essa nossa brilhante equipa, e aliás toda a comitiva também, jornalistas e outras pessoas que acompanhavam a equipa, até ao dia de hoje essas cadeiras que transportaram a taça foram usadas por muitas pessoas, por provavelmente milhares e milhares de pessoas. Ultimamente era um avião que estava a fazer a rota entre Lisboa e Luanda, ou Lisboa e Maputo, e reformou-se justamente hoje. Portanto, é uma herança viva de uma das páginas mais bonitas da nossa história recente. Felizmente há outras também com semelhante grandeza e portanto, acho que é bonito de lembrar a reforma deste avião que cumpriu a sua mais importante missão nesta data em 2004. Francisco, a tua opinião sobre pendurar as mesmo isto que disse agora o Pedro. Este avião fez com certeza milhares de viagens ao longo de todo o planeta. Fazia essencialmente viagens de longo curso e essa nem era disso que se tratava, mas pela sua dimensão foi utilizado. Mas foi a viagem mais importante que fez. Foi claramente esta, foi levar a nossa equipa até Münster e depois trazê-la com a companhia da taça. E eu tive o prazer de fazer esta viagem que é para lá, que é para cá. Também tirei umas fotografiazinhas com a taça. Na altura não trabalhava no Futebol Clube do Porto, não foi muito fácil conseguir tirar fotografias com a taça, mas lá acabei por conseguir, depois perdi as fotografias, foi pena. Mas pronto, é uma data que se assinala, só o Futebol Clube do Porto é que tem esta taça, neste modelo de orelhuda, a orelhuda, a taça mais ambicionada pelos clubes europeus, está cá à custa destes heróis e dos de 86. E pode ser visitada no Museu do Futebol Clube do Porto. Deixa-me só acrescentar uma coisa que eu me esqueci há pouco, que é que o comandante José Correia Guedes, que cedeu gentilmente estas imagens, tem estas e muitas outras histórias muito interessantes na sua página de Facebook, o Aviador, e também na sua conta de Twitter, que tem o seu próprio nome, José Correia Guedes, e tem também o livro O Aviador, onde tem estas e outras histórias. Portanto, acho que é justo fazer referência. Uma vez mais, é um grande portista, sócio do Futebol Clube do Porto, adepto do Futebol Clube do Porto, e cumpriu esta extraordinária missão de levar a equipa e trazer a equipa e a taça. Muito bem, um avião então que pendura as chuteiras no Dia Mundial da Música. Francisco, também peço-te um breve comentário a este dia especial que é o Dia Mundial da Música. É um dia de alegria e nós temos um vídeo para encerrar o programa, que parece isso cheio de portismo, de sentimento do que é ser Porto. O que até na semana em que fizemos há poucos dias 126 anos, portanto
bem numa altura apropriada e numa altura feliz para todos nós. Dia Mundial da Música, temos também aqui um vídeo para mostrar a fechar o programa. O vídeo música é absolutamente extraordinário, as imagens que passam nele. Eu devo confessar que hoje de manhã, desde que vi o vídeo publicado nas redes sociais do clube, andei a chatear toda a gente, a mostrá-lo a toda a gente. O meu WhatsApp, enviei isso para não sei quantas pessoas, porque eu acho que é uma coisa mesmo, quando vi a primeira vez, acho que me entrou um cisco para o olho, não sei lá o que é que aconteceu, mas acho que é uma coisa absolutamente espetacular com a nossa marcha. E é oportuno falar, como Francisco disse, também os 126 anos, também um fim de semana que foi um fim de semana quase todo muito positivo, com um resultado absolutamente extraordinário do nosso handball, a conquista da Supertaça por parte do basquete, um resultado muito importante a somar a mais um resultado que viramos em relação à nossa performance da época passada. Já é o terceiro, depois da Luz, Vitória de Guimarães em casa e agora Rio Ave, portanto é um salto positivo mesmo contando com o resultado negativo da primeira jornada. Enfim, só no hóquei, com casos de arbitragem que têm de ser muito vistos e revistos e discutidos, como já foram aqui, serão certamente. Foi a única exceção, um grande fim de semana. E deixa-me também fazer um último sublinhado, não sei se já devemos estar apertados de tempo, mas não queria deixar de o fazer, tem a ver com a despedida do Laurentino, que é um profissional que representa dos pés à cabeça em todo ele o que é ser Porto, o que é viver o Futebol Clube do Porto. Integrou o Futebol Clube do Porto em 2000, teve apenas 2 anos fora, portanto são 17 anos de dedicação ao Futebol Clube do Porto, que seguramente vão continuar, a dedicação que vai continuar daqui para a frente, e é um atleta que está intimamente ligado aos melhores anos de sempre do Futebol Clube do Porto e que obviamente nos marca a todos os adeptos que viveram esses anos com muitas alegrias. São 10 campeonatos em 17 anos, é absolutamente extraordinário e é muito bonito. Portanto, um grande abraço e muito obrigado ao Laurentino. Muito bem, antes então de vermos esse vídeo no Dia Mundial da Música, resta-me despedir, agradecer-vos a vossa presença, dizer também que amanhã é um dia com muito Futebol Clube Porto no Porto Canal e no Futebol Clube Porto TV, a partir das 3 da tarde, o UEFA Youth League, Futebol Clube Porto Liepaia, logo a seguir a conferência de imprensa em Roterdão de antevisão ao jogo da Liga Europa Feyenoord Futebol Clube Porto por Sérgio Conceição e um atleta dos Dragões, e à noite mais uma edição do Universo Porto. Resta-me despedir, fique bem, boa noite.